E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou explicar como programar o jogo Sokoban, que é esse jogo que vocês estão vendo aqui na tela. Ele foi programado no Arduino, então esse console aqui que eu fiz para o canal é o Beat Boy. Ele está rodando aqui o jogo que eu fiz com C++, e esse é o jogo. Então aqui a gente consegue movimentar esse personagem que é uma carinha bem pequena aqui no meio da nossa tela. E essa carinha que é o nosso jogador, a gente precisa movimentar as caixas que estão dispostas aqui no meio do mapa e colocar ela em cima desses objetivos que são esses círculos também na tela. Então aqui a gente consegue colocar a caixa no objetivo e seguir jogando. Eu não vou completar essa fase, mas eu vou mostrar as outras funcionalidades desse jogo. Então, apertando esse botão aqui do meio, a gente consegue entrar no menu de pausa do jogo. E aqui a gente tem a opção de restartar a fase. Então, apertando esse restart, a gente volta as caixas e o personagem para as posições iniciais da partida. Atrás, eu coloquei outros dois botões. Então, a gente tem o R1 e o L1. Ao apertar o R1, a gente avança para a fase seguinte, e ao apertar o L1, a gente volta para a fase anterior. E aqui é interessante que a gente tem um jeito de poder aproveitar os botões de trás, mas é um jogo mais demonstrativo. Se você quiser remover essa funcionalidade do jogo de vocês podem sem problema algum. Então aqui é a fase 3. E esse é o jogo, pessoal. Eu vou explicar aqui como programar ele. Então, sem mais delongas, vamos para o código. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é vir aqui no meu repositório do GitHub. Eu já vou deixar o link certinho, mas o repositório é esse daqui, Bytes Universe. Dentro do repositório do Bytes Universe tem uma pasta chamada Beat Boy, então a gente vai entrar nessa pasta. E aqui dentro tem 3 pastas, mas as duas mais importantes são esse jogo vazio, onde a gente vai pegar os arquivos vazios para poder começar a programar o jogo. E essa pasta jogos, que tem aqui os 3 primeiros jogos que eu já desenvolvi no momento. No futuro vão ter mais, mas por enquanto tem 3. Então voltando aqui e indo para a nossa pasta jogo vazio V1, a gente abre e nós temos aqui os arquivos que a gente vai utilizar aqui para poder desenvolver o jogo do Sokoban. Então vocês podem clonar o repositório ou copiar esses arquivos para uma pasta no computador de vocês onde vocês queiram mexer com esse código. Mas eu já tenho aqui a pasta pronta, então eu vou entrar aqui na pasta jogo vazio no meu computador, jogo vazio V1. E a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é mudar o nome do arquivo .ino, né? Então esse arquivo jogo vazio v1.ino, a gente precisa mudar, ou pode mudar, se vocês não quiserem mudar tudo bem, mas eu vou mudar aqui o nome do arquivo principal para Sokoban. E o arquivo ino, ele precisa estar dentro de uma pasta com o mesmo nome, então a gente volta aqui uma pasta e escreve o nome do arquivo que vocês nomearam aí. Então eu nomeei como Sokoban, então eu vou colocar o nome Sokoban, porque dessa forma ele consegue pegar todos os outros arquivos juntos, que são esses .h e .cpp. Então agora nós podemos abrir o nosso arquivo Sokoban e ele está bem aqui. Uma coisa importante para esse jogo é que nós vamos utilizar aqui algumas bibliotecas do Arduino, na verdade é do Adafruit, para poder desenhar elementos no display do nosso console. E essas 3 bibliotecas são essas 3 bibliotecas aqui que eu já instalei. Então o Adafruit Father OLED, Adafruit SH110X e o Adafruit SSD 1306. Então a gente utiliza essas bibliotecas aqui, a gente vê que tem o SSD 1306 aqui, e aqui no display.h nós também temos algumas outras bibliotecas sendo utilizadas aqui, que vem junto com esses pacotes que vocês precisam instalar aqui na esquerda, né? Então aqui, pessoal, uma coisa importante que a gente precisa fazer é a inclusão dos arquivos do jogo que a gente vai desenvolver aqui. Então o jogo vai ser o Sokoban, então a gente precisa vir aqui e incluir o Sokoban nessa lista aqui de cima. A gente vê que nessas abas não tem o Sokoban.cpp nem o Sokoban.h. Então a gente vem aqui nesses 3 pontinhos no canto superior direito e vem na opção nova guia, ou se vocês quiserem tem o atalho Ctrl+Shift+N. Aqui vocês vão escrever o nome do arquivo que vocês querem adicionar, então Sokoban, e nós precisamos o .h e o .cpp. Então eu vou colocar o .h primeiro e ele já cria aqui o nosso .h, é um arquivo vazio, mas a gente vai escrever nele depois, e o Sokoban.cpp. Agora com esses dois arquivos criados,
a gente pode ir para a apresentação do PowerPoint, que fica mais fácil de vocês entenderem e também fica mais fácil para mim explicar o código para vocês. Então aqui nessa primeira parte nós estamos no arquivo sokoban.ino. Aqui em cima estão as abas que nós temos no arquivo do Arduino IDE. A primeira coisa que a gente precisa fazer é a importação de alguns headers aqui que a gente tem nessa pasta, que é o header que tem os botões setados, então os botões do console, então o include do buttons.h, também o include do display, então o display.h, para poder desenhar os elementos na tela, o speaker, que é o nosso alto-falante aqui do console, e também o include do utils.h, que é ali um include que vai poder facilitar algumas coisas para a gente, como por exemplo o pop-up menu de pause do nosso jogo. E aqui uma coisa importante que vocês precisam fazer é incluir o include do sokoban.h que a gente acabou de criar no Arduino IDE. Bom, como esse é um arquivo .ino, nós temos o setup e nós temos o loop. No setup a gente vai fazer a declaração aqui da nossa tela do videogame. Então esse primeiro if é para poder fazer o init da nossa tela do console. Depois nós limpamos a tela e escrevemos aqui o logo do nosso console, né? Então eu escrevi aqui BitBoy. Depois nós temos o init do botão, que é uma função que tem dentro da classe buttons, e esse init ele vai falar onde cada botão está ligado no Arduino. E também nós temos a mesma coisa para o speaker, que é o nosso alto-falante. E por fim nós atualizamos a tela aqui do console, mostrando aqui a imagem do logo do BitBoy. E logo abaixo nós temos aqui o loop do nosso jogo. Então o que acontece no loop é que a primeira ação que é executada aqui é o display.clearDisplay, que é uma função do Adafruit que limpa toda a tela do nosso console para a gente poder desenhar um novo elemento ali na tela e depois renderizar ele, né? Então o que acontece aqui na segunda linha é que a gente está desenhando esse mapa aqui na tela. Então sokoban.game tem essa imagem já sendo executada no display, e depois nós temos uma função display.display que seria o update ali da tela. Então a tela está preta, sem nenhum desenho, e quando é rodado esse display.display, a gente atualiza com o desenho que a gente fez no código. Daí a gente consegue visualizar esse mapa dessa forma. Então, vindo aqui para o nosso arquivo sokoban.h, nós precisamos fazer toda a declaração do arquivo .h dessa forma, com o include da nossa biblioteca arduino.h aqui também, porque nós vamos utilizar algumas coisas do Arduino no arquivo cpp. Aqui nós temos algumas funções privadas e também algumas variáveis privadas do nosso jogo. Eu vou explicar aqui as variáveis privadas, porque as funções a gente vai ver no decorrer dos próximos slides. Então a variável level é aqui, como vocês podem imaginar, o level da fase que nós estamos. Então aqui no caso nós estamos no level 4. Nós temos uma variável load, que é utilizada ali para carregar a fase na tela do nosso jogo. Nós temos aqui uma variável que é uma matriz ou uma lista de 9x9, chamada current level, que é o level que está atualmente sendo executado aqui no jogo. Então aqui essa seria o nosso current level, e a variável game menu, iniciando como false, que é ali a variável que vai distinguir quando a gente está com o menu de pause aberto ou não no jogo. E por fim, na parte de funções públicas, nós temos a nossa função game, que é onde o jogo realmente acontece. Uma atenção final aqui que a nossa classe Sokoban é uma classe externa, né? Então a gente coloca esse extern Sokoban igual a Sokoban, e isso é importante para poder utilizar essa classe em outros arquivos. Então esse foi o nosso sokoban.h. Agora nós vamos para o nosso sokoban.cpp. E aqui tem algumas coisas interessantes. Aqui a gente precisa fazer o include dos headers dos botões, do display, da caixa de som, que é o speaker. Também fazer o include do sounds.h, que é um arquivo que tem as notas que estão salvas no Arduino para a gente poder tocar elas durante o jogo. E também o utils.h. Mas o primeiro include que a gente precisa fazer é o include do sokoban.h, que é o nosso arquivo de header que contém ali as funções e variáveis declaradas. Então, logo depois disso, a gente precisa chamar aqui a classe Sokoban, e essa classe Sokoban vai ser chamada aqui no código com Sokoban minúsculo, com a primeira letra minúscula. A próxima variável é a variável ali do menu de pause do nosso console. Então, as opções que vai ter nesse menu de pause vão estar aqui, e nesse caso só tem uma opção, que é a opção Restart, mas se vocês quiserem adicionar outras opções, vocês coloquem uma vírgula e outra string logo depois. Aqui eu deixei anotado que é cada número
número aqui nessas listas a seguir, e essas listas são o mapa de cada fase. Então, o 0 seria o tree, que seria uma árvore. Então, esse desenho aqui, ele é uma árvore, o que eu quis desenhar. Nós também temos a parede, que é esse, vamos dizer, um achurado, né? Um quadrado todo pintado. Nós também temos o chão, que é o preto, né? Um espaço vazio. O box, que seria esse quadrado com um X no meio. Também temos o box on target, que seria, vamos ver se a gente tem aqui, nós temos no level 3 um box on target, que ele fica uma caixa branca, né? Uma caixa preenchida. Nós também temos o nosso agente, que é o nosso personagem aqui, e o agente on target. Então, cada uma dessas opções tem um número correspondente. A árvore é o 0, o nosso agente é o 6 e o agente on target é o 7, por exemplo. E tudo isso está escrito nessas listas logo abaixo. Então, aqui nós temos o level 1, o level 2, o 3, o 4 e o 5. Essa é uma parte um pouco chata de fazer. Se vocês quiserem copiar do código fonte mesmo, vocês podem copiar os levels, mas eu acho importante vocês seguirem no raciocínio do resto das funções do nosso jogo, né? Então aqui o próximo slide também são os levels que a gente tem no jogo. Então o level 6, o level 7, o 8, 9, 10 e 11, e vai até o level 16, então o próximo slide vai até o level 16. Então aqui o level 12, o level 13, o level 14, o level 15 e o level 16. Tendo isso no código de vocês, a gente já consegue seguir para o desenvolvimento do jogo. Então aqui a primeira função é a função load level. Então o que acontece nessa função load level é que a gente tem a nossa variável current level, que está dentro de dois loops, um loop para percorrer o y e um loop para percorrer o x da nossa matriz, ali, vamos dizer assim, e a gente vai passar por cada número dessa lista que a gente viu nos slides anteriores e vai salvar esses números na variável current level. Então a variável load level está carregando os números que a gente tem declarado nos levels do nosso jogo para essa variável current level. Aqui no exemplo eu deixei o level 3, então a gente está carregando aqui cada um desses elementos para a variável current level. A próxima função é a função update map. Então aqui na função update map a gente recebe a posição do nosso agente, então agente x e agente y, que é a posição onde ele está aqui no nosso mapa. Então se a gente olhar nessa imagem aqui que eu deixei, então o nosso agente aqui ele está na posição x igual a 2 e y igual a 2, sabendo aqui que o índice dessa posição começa no 0, 0. Então se a gente andar aqui para a direita, a gente está no x igual a 1, y igual a 0, e depois x igual a 2, y igual a 0, e a gente precisa descer também mais duas posições, então x igual a 2 e y igual a 2. Então o que acontece nessa função aqui é que a gente vai atualizar todas as movimentações do nosso agente, tanto executando algum som quanto movendo as caixas de posição, quando ele consegue ter a possibilidade de empurrar uma caixa, ou até mesmo de se movimentar sem nenhum obstáculo na frente dele. Então eu deixei aqui a dica do que é cada um desses ifs, que o primeiro if seria do personagem colidindo com a parede, então crashing into a wall, que seria que a próxima posição que ele está querendo se mexer é igual a 1, que seria o índice aqui da parede. E nós sabemos aqui a direção que ele está querendo ir, porque nós temos aqui também no parâmetro da função o x e o y, que seria ali qual seria a próxima posição que o personagem vai se mover. O próximo if seria que quando ele está com a caixa presa em uma outra caixa, então aqui quando tem uma caixa colada na outra ele não consegue empurrar a caixa, então a gente vê aqui que o if da próxima posição é 4, que é a caixa, e da posição seguinte dessa posição é um outro 4. Quer dizer que ele não consegue movimentar a caixa porque tem outra caixa na frente. Isso também acontece quando a caixa seguinte está em um objetivo. Então a caixa seguinte é a caixa 5. Então box on target. Então temos uma caixa fora do objetivo e a caixa seguinte em um objetivo. Mas da mesma forma o personagem também não vai conseguir empurrar essa caixa porque tem uma caixa na frente da outra, independente de uma estar no objetivo ou não. A próxima linha seria o exemplo contrário, quando a primeira caixa está no objetivo e na próxima não está, e nós também temos quando as duas caixas estão no objetivo. Isso precisa ser dito para o programa porque ele não consegue diferenciar sozinho se é uma caixa no objetivo ou se é uma caixa fora do objetivo. Então a gente tem esses 4 ifs para poder distinguir isso. E o som que é executado é o CS3, que seria o C sustenido 3, se bem me lembro aqui. Quem manja de piano vai saber esse CS3 de cor. Nós também temos quando a caixa está presa numa parede, seja a caixa dentro de
de um objetivo ou fora de um objetivo, que são essas duas linhas aqui a seguir. Aqui, depois disso, nós temos a movimentação, enfim, do personagem. Então, o primeiro if é quando ele está andando em um espaço vazio. O personagem é esse 6 aqui e o espaço vazio é o 2. Então, se o personagem estiver fora de um objetivo, que seria o 6, apenas o agent, e o próximo espaço é um espaço vazio, então a gente vai poder saber quais posições dessa lista current level precisarão ser alteradas, né? Então, a próxima posição virará o agente fora de um objetivo e a posição atual do agente será um espaço vazio, porque agora ele se movimentou. Nós vamos desenhar o mapa do Sokoban novamente e atualizar a tela, porque a gente quer que essa ação seja atualizada antes do som da nota do jogo ser executada, né? Então a gente vai atualizar a tela e depois a gente vai executar o som aqui dessa ação, que seria o D4. Nós também temos isso para outras possibilidades aqui no jogo, né? Então, quando o personagem ele anda para um objetivo, então o agente é o 6 e ele está indo para o 3, que seria um objetivo. Nós também temos quando o agente está saindo de um objetivo e indo para um espaço vazio sem objetivo, então o agente 7 e o próximo espaço a ser movimentado é o 2, então ele está em um objetivo e vai para um espaço vazio, que é o 2. Nós também temos o agente saindo de um objetivo e indo para outro objetivo, então ele é o agente 7 e indo para outro objetivo. Aqui a próxima linha vai continuar no próximo slide, então vamos mudar para o próximo slide. Então aqui eu também deixei a legenda para vocês poderem acompanhar, mas aqui no caso o agente ele está em um local que não tem um objetivo, então é o agente 6. O próximo espaço é uma caixa, então ele vai querer empurrar uma caixa, só que ele só vai conseguir se o próximo espaço for vazio. E esse espaço ele é vazio, então o agente está empurrando uma caixa nesse if aqui. E a gente vai atualizar essas 3 posições na matriz current level. Atualizar o mapa logo em seguida, renderizar o mapa na tela e soar uma nota aqui que é o G4, que é a nota quando a gente consegue empurrar uma caixa. Nós também temos o mesmo if quando o agente está numa posição que é um target, então é a mesma coisa do if de cima, só que agora o agente está em cima de um target. E logo abaixo nós temos a mesma coisa, só que quando a caixa está em cima de um objetivo e o agente está empurrando para fora do objetivo. Quando o agente está empurrando a caixa para cima de um objetivo ou tirando a caixa de um objetivo, nós temos 2 notas sendo soadas aqui, que é o G5 e o E5. Isso pode estar na crescente ou decrescente, assim, tonalidade de nota, dependendo ali se a gente está tirando ou pondo a caixa em cima de um objetivo. Que eu fiz dessa forma para ficar uma coisa mais interessante ali na hora de jogar. Aqui nós temos o mesmo if, só que agora com a gente em cima de um objetivo e a caixa também em cima de um objetivo. O próximo if é o agente fora de um objetivo, a caixa também fora de um objetivo e o próximo local a ser empurrado a caixa é um objetivo. Então a gente vai ter a nota aqui no crescente. Então quando vocês estiverem passando por essa parte, prestem atenção aqui na sequência das notas. Aqui é E5 e G5 e no anterior é G5 e E5. E aqui estão algumas outras possibilidades de movimentação, também empurrando uma caixa. Quando o personagem ele está em cima de um objetivo, a caixa ela está fora de um objetivo e em sequência nós temos um objetivo a ser colocado a caixa em cima. Depois bem parecido, só que com a gente fora de um objetivo, em cima de um objetivo e o próximo espaço a ser colocado a caixa, que é um objetivo disponível de ser colocado a caixa em cima, né? Em seguida é a mesma coisa, só que agora com a gente em cima de um objetivo. Todos esses ifs dessa função são importantes, porque isso vai determinar ali se a gente está colocando um agente em cima de um objetivo e tem que manter aquele local como sendo um local de objetivo. Então a gente precisa trocar ali o agente 6 para o agente 7, indicando que ali embaixo tem um objetivo. E isso é importante para a gente poder identificar quando a gente vai sair do objetivo também. Senão, por exemplo, a gente poderia sair do local e não deixar mais um objetivo para trás. Então todos esses ifs são importantes e é muito importante também seguir com um update correto de cada um desses casos, que seriam sempre essas primeiras linhas aqui do current level de cada um dessas checagens.
A próxima função é a função moveAgent, que é uma função aqui que vai pegar a posição do agente e vai passar para a função anterior que a gente acabou de ver, a posição do agente e qual direção o agente está se movimentando. Então, primeiramente, esse for inicial, ele está checando aqui no mapa do nosso level onde o agente está posicionado. E ele vai pegar ali o index do agente, como a gente já viu ali em um dos slides anteriores. Depois que ele pegou a posição do agente, ele vai pegar o input ali dos botões da nossa cruz de movimentação e vai passar aqui qual direção o agente está seguindo, né? Então, se a gente clicar com a seta para cima, a gente está movimentando uma posição para cima na nossa matriz, e isso seria esse -1 aqui que a gente vê, porque o index ele começa de cima para baixo, como a gente já viu também. Se a gente for para a direita, então clicando aqui no botão da direita, o X aumenta uma posição, para baixo o Y aumenta uma posição e para a esquerda o X diminui uma posição. Aqui eu também deixei a cola que a gente viu nos slides anteriores, porque a gente vai verificar ali se o agente é o 6 ou o 7, né? Então a gente consegue ver aqui que o 6 é o agente fora do objetivo e o 7 é o agente em cima de um objetivo. A próxima função é uma função até que bem simples, que é uma função que vai retornar ali qual mapa do jogo nós estamos. Então, quando o level for igual a 3, a gente vai retornar o mapa 3. Então, essa função getLevel é uma função que vai pegar o level em si e passar para a parte do código que estiver lendo esse mapa. Muito provavelmente a gente vai estar fazendo a cópia do mapa selecionado para aquela variável currentLevel. Então, aqui nessa função nós temos um switch case, que é um switch case até que bem simples. Se vocês quiserem adicionar outras fases no jogo, vocês precisam adicionar aqui nesse switch case, né? Então, por exemplo, querem criar uma fase 17, precisam criar aqui um case 17, return ali do mapa do jogo de vocês. Aqui eu já estou trazendo outras duas funções. Essas duas funções são funções de desenho da nossa tela. Primeiramente, aqui a gente está desenhando a árvore. Então, o desenho da árvore é esse desenho aqui, usando 3 linhas e um pixel. Se bem me lembro, essas 3 linhas são a copa da árvore e o pixel restante é o tronco, que é um tronco bem baixinho até, mas daí a gente consegue posicionar ele com o X e o Y, que seria o index da nossa matriz aqui do jogo, e posicionar ele no quadrado correto. Então é uma forma bem inteligente aqui de posicionar a árvore. E a mesma lógica é utilizada aqui no Draw Wall, que é a parede da nossa fase. A parede da nossa fase, como é uma sequência de pixels, é como se fosse um tabuleiro de xadrez, eu coloquei 2 fors alternando ali entre pintar ou não pintar o pixel. E essa lógica aqui codificada acaba retornando essa parede pintada do jeito que a gente está vendo ali na tela. E eu acho que ficou bem interessante até, como se fosse uma textura de parede de pedra, vamos dizer assim. Aqui eu estou trazendo outras 4 funções de desenho, que são funções bem simples, então resolvi trazer tudo num slide só. Aqui nós estamos desenhando o nosso target, que é simplesmente um círculo, que é esse círculo aqui. Nós também temos o desenho da caixa, que é um quadrado com 2 linhas cruzando aqui no centro, que seriam como 2 ripas de madeira, vamos dizer assim, dando estrutura para a caixa. Então nós temos aqui um rect e 2 linhas sendo desenhadas. A próxima função é a caixa em cima de um objetivo, e eu tomei cuidado aqui para pegar uma imagem com isso acontecendo. Então nós temos a caixa em cima de um objetivo, que é esse quadrado em branco com um X preto. Então nós temos aqui o fill rect em branco, então a gente está pintando um quadrado inteiro de branco e depois passando 2 linhas pretas em cima. E por fim, o desenho do nosso agente. Então o agente é um fill circle, que é um círculo branco sendo preenchido, com alguns pixels aqui posicionados. Então nós temos os olhos e nós também temos a boca, que são essas últimas 3 linhas. A próxima função é a função isLevelCompleted, que vai verificar ali se a fase foi completa ou não. A lógica aqui por detrás é verificar quantas caixas ainda estão fora do objetivo. Então aqui a gente vai fazer uma contagem disso, quantas caixas ainda estão fora do objetivo. E se essa variável boxCount retornar 0, então quer dizer que nenhuma caixa está fora do objetivo, dizendo ali que o level está completo. Então se isso acontecer, a gente vai aumentar uma posição no level. Então level mais 1, a gente vai passar para o próximo level. Vai colocar a variável
variável load para true, então a gente vai poder carregar um novo level para a nossa variável current level, e nós temos aqui um delay de 500 milissegundos, que seria meio segundo, para poder fazer essa transição de uma fase para outra, para poder ver a fase finalizada também. A próxima função é a função drawMap. Então aqui a primeira parte da função drawMap é a gente escrevendo em qual level a gente está. Então a gente coloca aqui o display set text size para 1. Nós vamos escrever com a cor branca. Então esse SSD 1306 precisa ser o white. O cursor ali, vamos dizer assim, o cursor do nosso teclado, ele precisa estar como a posição 00, que é aqui no canto superior esquerdo, e a gente vai escrever level nessa posição. Na linha de baixo, a gente vai escrever o level em si, que é passar o número da fase. E prestem atenção que a gente precisa usar esse print ln, seria new line. E aqui em seguida é só um loop passando pela nossa variável current level, mas eu peguei um level aqui em específico, eu peguei o level 2, então esse é o level 2, e a gente vai passar nesses dois fors por cada número dessa matriz. Então aqui nós temos a primeira posição sendo o número 1, que nós vemos aqui que o número 1 é uma parede. Então, se nesse loop a gente encontrar o index do objeto como 1, a gente vai chamar a função drawWall. E assim por diante, a gente vai passar por cada um desses números e ir desenhando quadrado por quadrado o elemento que precisa ser mostrado na tela. E aqui, por fim, nós chegamos na nossa função game, que vai executar o jogo em si. Então, nós temos aqui as movimentações que o nosso personagem pode fazer, que são os botões ali de seta do nosso console. Então, o botão para cima, o para direita, o para baixo e o esquerdo. Nós também temos o botão de menu sendo utilizado aqui no jogo, o botão de trás R1 e L1 também, e o botão A para poder selecionar ali o menu na hora de selecionar o restart do jogo. Então, a primeira coisa é a gente verificando aqui o botão R1 e L1. Se o botão R1 for pressionado, então a gente vai aumentar um level na fase e mudar a variável load para true para poder recarregar a fase na variável current level, e vai tocar uma nota ali na nossa caixa de som, que é o som C4. Do contrário, a gente tem o L1, que vai reduzir um nível na fase, e a gente vai tocar também a nota C4. Aqui nesse próximo if a gente tem uma correção para a variável level, porque como a gente viu, a gente vai do level 1 ao level 16. Então se a gente passar para o level 0 ou para o level 17, essa fase não vai existir e vai acontecer um erro no nosso jogo, né? Então, para tratar esse erro, para que ele não ocorra, a gente precisa desse if. E esse if vai verificar aqui, se a gente está no level 0, quer dizer que a gente estava no level 1 e quis voltar uma fase. Então a gente vai para o final da fila das fases, passando agora o level para o level 16. E a mesma coisa ocorre quando a gente está no level 16 e quer avançar uma fase. Se a gente vai avançar uma fase e não tem uma fase seguinte, então a gente volta para o level 1. E é o que está acontecendo aqui. Se vocês forem adicionar novos levels para o jogo, vocês precisam alterar esse if também. Em seguida, nós temos a verificação aqui da nossa variável load, que vai carregar a fase para o current level, que é a nossa variável current level. E depois de fazer isso, nós voltamos o load para false, para não cair nesse if novamente em uma próxima interação aqui na função. Logo depois, nós temos o nosso game menu sendo verificado para saber se o menu está aberto ou não, o menu de pause, no caso. Se não estiver aberto o menu de pause, nós vamos verificar ali o status de cada botão. Então, o botão up, o botão right, o botão down e o botão left, que no momento do clique das setas do console, nós chamamos a função moveAgent, e assim movendo o agente na tela do jogo. A gente vai passar também para uma varredura ali se o level foi completo. Então, se o level for completo, o jogo já vai terminar ali. Também vamos fazer a atualização do mapa do nosso jogo com o drawMap. E aqui em seguida nós vamos ver aqui se o botão do menu foi pressionado também. Então, até aqui a gente está verificando se o jogo terminou, em qual fase ele está e qual botão foi pressionado no momento ali do jogo. Em seguida aqui nós temos o nosso if do game menu. Se o menu do nosso jogo estiver ativado, então a gente vai ter aquela opção ali de restart do jogo e a gente vai poder restartar ali o level que a gente está jogando no momento. Pode ser que o personagem caia em uma movimentação que não é mais possível de mover uma caixa, como por exemplo uma caixa em um canto do level, e assim ele não vai conseguir mais tirar aquela caixa daquele local. Então a gente vai precisar restartar aquele level. Então para isso nós temos essa parte aqui. E quando o index daquela setinha for igual a 0, quer dizer que a gente está no local do restart, e daí a gente muda a variável load para true, quer dizer que a gente vai recarregar aquela fase e fechar aqui a tela do nosso game menu.
dando um delay aqui de 200 milissegundos. E por fim aqui a última linha é esse menu sendo chamado para desenho na tela, que é o Draw Pop-up Menu. Bom pessoal, esse é o jogo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários que com certeza eu vou estar respondendo. Se vocês tiverem alguma outra sugestão de jogo para ser feito para o Beat Boy, pode deixar aqui também nos comentários que eu vou estar lendo com certeza. Se vocês gostaram do console, eu vou deixar o primeiro link aqui do vídeo na descrição para vocês comprarem ele. Então esse daqui é o console. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o joinha de vocês. Para esse vídeo era isso. Muito obrigado e até mais.